Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para cada um de nós, para mim. Como o André já deu ênfase, nós estamos nesse primeiro dia de acampamento de cura e libertação. Mesmo no tempo de Jesus, quando Jesus se fez na história, diz a palavra que ele pregava, curava e libertava. E muitos iam atrás de Jesus somente para receber isso: a cura e a libertação. E se esquecem primeiro que ele pregava, ele ensinava. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então queira agora, nesta pregação, tenha um desejo na sua alma de conhecer a verdade. Que seja essa a sua intenção agora, de não buscar mais nada. Se Deus, a partir do conhecimento que Ele lhe der da verdade, quiser dar uma cura, quiser dar uma libertação, Ele fará. Mas esteja no meu coração o desejo de buscar a verdade, porque eu preciso conhecer a verdade. Se conhece ouvindo a palavra. O André trouxe na canção dele a graça atual. Quando a graça atual ilumina o nosso entendimento, nós somos capazes então de conhecer a verdade. Mais do que um conhecimento intelectual, é experiência com a verdade. É essa experiência que Jesus deixou como promessa de libertação. Conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Os doutores da igreja nos ensinam que liberta do quê? O conhecimento da verdade, dos nossos vícios, dos nossos pecados, daquilo que nos torna escravos. Então, deseje agora, na proclamação dessa palavra, que está em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Repito, se você quiser acompanhar com a palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. A palavra vai nos falar: com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Você pode acolher a palavra aplaudindo, desejando fazer a experiência com a verdade agora. Ouvimos de Jesus. O Evangelho é o próprio Deus que fala a nós. A palavra de Deus, o Verbo eterno, o Verbo divino que se fez carne. A palavra criadora. É a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus, que fala agora em nossa vida, em nossa alma. E Ele disse: se eu quero ser perdoado,
Se eu quero receber o perdão de Deus, eu preciso primeiro perdoar, seja quem for. Nós estamos num encontro de cura e libertação, num acampamento. Começo a dizer, nesse primeiro dia, não terá cura, não terá libertação, se você continuar guardando mágoas, ressentimentos, e muitas pessoas guardam até mesmo ódio. Essa palavra, ela já abre, ela é luz. O salmista vai falar no maior salmo da Bíblia. Davi, que entoou os salmos, no Salmo 118, versículo 105, vai dizer que tua palavra é lâmpada para os meus passos. Então a palavra já está iluminando como deve ser, nesse acampamento, a minha atitude primeira, de olhar para a minha vida, olhar para a minha história, e ver se eu preciso dar o perdão a alguém. É condição para que Deus perdoe os meus pecados. E como nós temos pecados, sim ou não? Tem alguém anjo aí do seu lado? Não, né? Se você dá um apertão, ela vai gritar. Essa pessoa é pecadora como eu sou pecador, como você é pecador. Então todos nós temos pecados, precisamos do perdão de Deus, mas Deus só me dará o seu perdão, Ele que é rico em misericórdia, a sua misericórdia é infinita, a sua bondade é infinita, mas Ele só pode perdoar, se existir a decisão, no meu coração, na minha vontade. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão não tem nada a ver com amnésia. Não lembro de tal que me fez. Não, isso é amnésia, isso é esquecimento. Perdão é uma decisão pessoal. A força de Deus que reside na nossa vontade. É uma decisão sua. Eu peço a tua graça, Senhor, pois eu decido perdoar meu esposo, meu ex-esposo, minha esposa, minha ex-esposa, meu filho, meus pais. Quantas pessoas que eu atendo em oração que necessita perdoar o pai? Quantas pessoas? Não é uma pessoa, são muitas pessoas que eu atendo por esse Brasil e aqui na chácara. Quando começa a orar, a primeira coisa que a palavra de Deus, a palavra de ciência vem e me revela, essa pessoa precisa perdoar o pai dela. E quando eu falo, a maioria das vezes, ontem mesmo, eu atendi um senhor, que quando eu disse que ele precisava perdoar o pai dele, ele começou a chorar. Imagino quantos anos, o pai dele já falecido, quantos anos que ele guarda aquela mágoa no coração. Aí a pessoa acha que ela está perdoada, mesmo indo no sacramento da confissão, recebeu o sacramento da confissão. Se não existe uma disposição, uma decisão de perdoar, Deus tampouco pode nos perdoar. É a palavra é clara. O perdão de Deus é condicionado à nossa disposição de perdoar os outros. Foi Ele quem disse. É uma promessa. Você terá o meu perdão, se você também der o perdão. Não precisa tomar, mas em Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25, vai nos dizer assim a palavra, preste bem atenção agora.
São Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes de pé para orar, e agora há pouco eu vi vocês aqui animados e conduzidos pelo André, esse meu grande irmão de comunidade, além de ser meu irmão, é meu amigo, companheiro. Ele conduzia, e vocês com ele em pé orando. Escute o que a palavra de Deus vem nos falar, a verdade que quer nos libertar. E quando estiverdes de pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, pensa nas pessoas, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Deus, Ele vai atender a sua oração se você perdoar. E quando estiver de pé para orar, você deseja que Deus escute a tua oração, sim ou não? Então faça uma revisão nesse acampamento, aproveite, você vai ter muitos momentos para estar rezando, adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento, nas santas missas, na Santa Missa, momentos de oração. Faça uma revisão da sua vida. Quem eu preciso dar o perdão? Se realmente eu quero que Deus atenda a minha oração, isso é bíblico, isso é uma verdade que precisa penetrar o nosso entendimento para realizar a obra em nossa vida. E não seja apressado, eu não tenho ninguém para perdoar. Essas pessoas, elas não meditam, essas pessoas que falam sem pensar, são as pessoas que mais precisam perdoar. Eu não tenho pecados. Não, é a que mais tem pecado. Então, se deseja que Deus atende a tua oração, meu irmão e minha irmã, perdoe. E lembre-se, não é que você vai esquecer o que fizeram contigo, e nem vai ter sentimentos, é uma decisão. Decida agora a se colocar em pé, fique em pé. Por que você ficou em pé? Porque você decidiu ficar em pé. Sente-se agora, por favor. Uma decisão. Se você dissesse assim, não, eu não vou me levantar, tudo bem, você deu a vontade, mesmo que você não goste, poxa, ele vai me pedir para levantar, eu estou cansado, mas você lutou contra você, é a sua vontade que você decidiu, determinou. Perdão é isso, meu irmão e minha irmã. A graça de Deus se manifesta quando há uma decisão da minha parte. Deus quer dar a graça, mas Ele quer precisar da nossa colaboração. A nossa colaboração é simples, a nossa cooperação é simples no que se fala, que nos relaciona ao perdão. É uma decisão. Com dor ou sem dor, é uma decisão, eu me decido perdoar tal pessoa. Quando eu vou atender alguém, que Deus me fala, você precisa perdoar tal pessoa, a pessoa, essa daí eu não perdoo, então eu falo assim, por favor, vá embora, não perca o meu tempo, não perca o seu tempo e nem o tempo de Deus. Se você está decidido a não dar o perdão, Deus não vai poder fazer nada, e eu vou perder tempo rezando por você. É simples assim. Então, se queremos que Deus atenda o nosso pedido, primeira coisa,
Precisa estar na vontade dEle. Ele vai dar aquilo que vai ser bom para a minha vida. E se estiver no plano dEle, eu preciso estar com o meu coração sem mágoas, sem ressentimentos. E com a decisão de dar o perdão sempre. Não foi essa a resposta que Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou: Mestre Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus respondeu o quê? 70 vezes 7, ou seja, sempre. Sempre. E como isso vale para a vida familiar, sim ou não? Na nossa família, o esposo, a esposa precisa perdoar sempre. Muitos se separam porque um ou outro não quis perdoar, ou falar: eu cansei de perdoar. Então não houve um perdão verdadeiro. Perdão não se cansa. Imagine se Deus cansasse de nos perdoar, gente, aonde estaríamos agora? Não me responda. Aonde? É isso que Deus quer nos ensinar. Primeiro, atitude de orar com fé, como o André nos trouxe, orar com confiança, esperando em Deus, confiança na sua palavra. Em Deus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, de Deus é certeza. O problema está em nós. Então nos coloquemos nesse acampamento, na presença de Deus, na verdade, com sinceridade. Como está a minha vida diante desta verdade? Não precisa tomar ainda Evangelho de São Mateus capítulo 5, preste esse ensinamento aqui, São Mateus 5, 23 a 24, a palavra nos fala: se portanto, ao levares a tua oferenda ao altar, presta atenção agora, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda lá diante do altar, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então volta para apresentar a tua oferenda. Olha que outro ensinamento aqui de Deus para nós. Deus não aceita a oferta de quem não perdoa. Deus não aceita a oferta. Há um santo na igreja, São Cipriano de Cartago, ele vai dizer: Deus não aceita o sacrifício de quem vive em discórdia. Sacrifício, oferta, a adoração. Eu posso ir para a capela da Sagrada Família, logo ali, onde Jesus fica exposto durante todo o dia, ficar lá 3, 4 horas na presença de Jesus, em posição de adoração, achando que eu estou adorando. Se houver discórdia no meu coração, mágoa, ressentimento, a falta de perdão, eu estou perdendo o tempo diante de Deus. Deus está esperando você e eu a decidir, de uma vez por todas, em perdoar. Pedir para Deus a graça de um coração misericordioso, assim como o dele, que me perdoa todas as vezes que eu caio e me arrependo e busco um sacerdote, recebo a absolvição no sacramento da confissão, Deus ali me perdoa. Se eu cair todos os dias e todos os dias eu me arrepender sinceramente e me confessar, o perdão é certo.
porque Deus é misericordioso, só que nós não somos misericordiosos assim com o outro. Nós temos uma dificuldade tremenda em perdoar, de descer na miséria do outro, como eu sou miserável, o outro é miserável, de se colocar no lugar do outro. Daqui a pouco ensinamentos de doutores da igreja, o porquê dessa dificuldade de perdoar, desse morrer para si mesmo. Primeiro que o perdão, ele é uma verdadeira luta espiritual. Aqui eu posso trazer alguns casos de libertação, que Deus utilizou de mim, orar para pessoas que estavam com alguma forma de manifestação diabólica, extraordinária, não ordinária, que é a tentação, mas extraordinária, que os exorcistas colocam denominam como essas manifestações diabólicas extraordinárias. Eu coloco isso no meu terceiro livro, A Libertação das Forças do Mal, e explico bem resumidamente, quais são essas manifestações e como o demônio age. E algum desses casos, que eu estou ali atendendo e orando, e eu sempre peço para Deus palavra de ciência, porque não sou eu que vou libertar a pessoa do mal, é Jesus. Cuidado com a vanglória, cuidado com o orgulho. E muitos ministeriados têm se arrebentado em cura e libertação por causa da maldita vaidade e do ódio, do orgulho. Se queremos vencer o demônio, a primeira coisa, não pode existir em nós soberba, orgulho, vaidade, vanglória. Não sou eu que liberto, é Jesus. Então, diante desses casos, muitas vezes eu peço, Senhor, me dê uma palavra de ciência. E Deus sempre fala as causas, e muitas vezes é falta de perdão, perdoar alguém. E quando eu vou próximo do ouvido da pessoa e falo, meu irmão, estou falando com você agora, não quero falar com o mal. Você precisa perdoar, seja seu pai, seja seu esposo. Quando a pessoa escuta, o mal também escuta, começa uma luta terrível. Quantas vezes eu ouvi o mal dizendo através da pessoa, não, isso não, e eu tenho ódio mesmo. O perdão é uma batalha espiritual, é uma luta espiritual. É por isso que nós precisamos, o perdão ele se inicia na oração, porque por nós mesmos não somos capazes de perdoar ninguém. Nós precisamos da graça de Deus. João 15:5, Jesus disse, a palavra nos fala, sem mim nada podeis fazer. Diga para a pessoa do lado, acorda ela, sem Jesus, sem a graça de Deus, você não pode perdoar. É por isso que o perdão ele inicia-se na oração, porque nós precisamos da graça, e termina em nossa vontade, se dobrando à vontade de Deus. É vontade de Deus perdoar, sim ou não? É vontade de Deus que você perdoe, sim ou não?
Você reza o Pai Nosso? É mesmo? E aquela parte que você diz, perdoai como nós perdoamos, você coloca em prática? Não responda para mim. Isso aqui é revisão de vida, exame de consciência, que precisamos fazer todos os dias. Deus está vendo. Por isso que o perdão inicia na oração e termina na nossa vontade, que se coloca, se dobra diante da vontade de Deus. Você precisa perdoar porque é vontade de Deus, e pronto. Eu não quero perdoar. Não, mas não é você querer, Deus quer que você perdoe. Deus, Ele, não é que, primeiro, porque isso é um bem para a nossa vida, para quem precisa dar o perdão. O Frei Rufus, Padre Rufus, que veio vários acampamentos desse, aqui na Canção Nova, já falecido, ele tem até uma pregação que ele diz, o perdão é a chave da cura. A vida espiritual, ela está ligada intimamente ao perdão. Isso aqui não sou eu quem falo, isso aqui é ensinamento de grandes mestres de vida espiritual. Não haverá caminho, não haverá comunhão com Deus, se não tiver o desejo em meu coração de perdoar e perdoar sempre, e perdoar a todos. Não haverá crescimento espiritual. Então eu vou ficar me enganando, eu posso ir na igreja, eu vou continuar patinando e eu não vou sair do lugar. Meus irmãos, quantas pessoas que nós atendemos, que estão escravas, estão paralisadas na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, profissional, carrega-se doenças psicossomáticas, por falta de perdão. Eu já atendi uma pessoa uma vez num hospital que estava com câncer, um senhor já era idoso, tinha passado dos 60 anos, e quando eu entrei no quarto dele, Deus já me colocou, e ele precisa perdoar o pai dele. Eu falo, meu Deus, Deus sempre me fala a mesma coisa. Aí eu pedi para as famílias sair, ficou só eu e minha esposa, e eu disse, meu irmão, para começar a oração, eu preciso que você decida uma coisa a fazer. Ele estava com câncer, em fase já bem adiantada, estava próximo da cirurgia, não sei se era 2 dias depois. Eu falei para ele, olha, você precisa perdoar o seu pai. Ele mudou a fisionomia. Eu falei, não lembro, mas falei, pela idade, seu pai já deve ser falecido, mas não importa. É uma decisão de querer perdoá-lo. Ele não me respondeu nada, mas não houve uma rejeição. Eu percebi que ele acolheu. Então eu fiz a oração e fui embora. Um mês depois eu tinha uma missão próxima à cidade aonde ele estava internado. Ele ficou sabendo que eu estaria nessa cidade próxima e ele foi até lá. Aí estava para iniciar a Santa Missa, quando eu olhei ao lado, era aquele senhor, eu olhei para ele, reconheci, e aí escutei o testemunho que ele havia sido curado do câncer, porque então ele havia perdoado o pai dele. Não é toda doença que a raiz é falta de perdão. Mas até mesmo a ciência atesta que muitas doenças
é a falta do perdão. Então, não há crescimento espiritual. E sabe por que é difícil perdoar? Aqui é ensinamento também de mestre de vida espiritual. Primeiro, porque nós somos orgulhosos. Há orgulho em nós. Em todos nós. Temos que combater. Precisamos pedir todos os dias a Jesus a graça da virtude e da humildade. Por isso que existe aquela pequena oração, onde nós falamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei. Dai-me a tua humildade, Jesus, cura minha soberba, o meu orgulho, e as filhas do orgulho. Porque nós somos orgulhosos, então nós temos dificuldade de dar o perdão. A nossa natureza, ferida pelo pecado, ficou muito difícil perdoar. Guardamos com muita facilidade mágoas, ressentimentos. Por quê? Por causa do nosso amor próprio desordenado. Devido ao pecado original, o nosso amor próprio ficou doentio. Santo Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, vai nos ensinar sobre isso. O nosso amor próprio ficou desordenado, que causa em nós o orgulho e o egoísmo. Então, em tudo olhamos só para nós. Se alguém magoa, se alguém fala qualquer coisinha que me contrariou, pronto, já fere. Já ficamos machucados, dodói. Diga para a pessoa do lado: deixa de ser casquinha de ovo, por favor. É preciso crescer na graça de Deus, para que o nosso coração seja curado, o nosso amor próprio desordenado seja curado. Então, devido a isso, há uma dificuldade tremenda de perdoar, e por isso que nós precisamos da graça de Deus. É por isso que nós precisamos da vida de oração, e de crescer nas virtudes, principalmente na virtude da humildade, porque sem ela, Deus não pode dar a graça. 3 versículos bíblicos, 3 livros diferentes da Bíblia, vai dizer a mesma coisa, em Provérbios, em Tiago e em 1 Pedro, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Então, só vou poder perdoar crescendo na vida em Cristo, na vida espiritual. Uma pessoa que não tem vida de oração, ela não é capaz de perdoar o perdão divino, verdadeiro, a misericórdia. É preciso, e aqui nos ajuda muito, a meditar no perdão que Deus deu a nós, meus irmãos. Deus deu gratuitamente Ele oferece o perdão. Deus criou o homem, este pecou. Quando não tinha solução, Ele envia o seu Filho até nós. Ele veio até nós para trazer o perdão. Já que nós não éramos capazes de buscar Ele e buscar o perdão, então Ele veio, se manifestou, Ele veio, se fez um conosco. Isso é misericórdia, Ele se rebaixou. Isso é a kênose de Jesus, o aniquilamento de Jesus. Sendo Deus de condição divina, Ele se fez homem, Ele assume a natureza humana, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, porque Ele é misericordioso. Ele rebaixou até nós, para nos dar o perdão. Então é necessário
para que eu possa também crescer na virtude do perdão, olhar para Deus que nos perdoa. Outra coisa importantíssima para quando há uma dificuldade de você dar o perdão, olhe para a vida de Cristo, olhe para a cruz. Temos uma cruz aqui, atrás de mim. Contemple a cruz. Olha o sofrimento de Deus que se fez homem. As chagas de Jesus. Foi por mim. Não pense numa multidão, não. O sofrimento de Cristo foi por você, é pessoal. Foi por mim, você pode bater no peito, foi por mim. Foi pelo Ricardo. Eu preciso olhar para o perdão de Jesus. O quanto custou a reconciliação com o Pai. O sofrimento bárbaro de Jesus. Ele não esperou eu mudar de vida para morrer, não. Isso é misericórdia. Não é você esperar o outro melhorar para você perdoar, não. Não é comércio. Não é um jogo de interesse. É contemplar o Cristo da cruz. O quanto Ele sofreu por causa de mim, para me reconciliar com o Pai, para abrir o céu novamente a mim. Quando há dificuldade de perdoar, eu corro meditar o sofrimento, a paixão de Jesus Cristo. Ele não mediu esforços para dar o perdão a mim. Eu que sou miserável e não mereço perdão. Agora, olhando para a vida daqueles que nos ofendem, que nos feriram, olhar com esse olhar de Cristo. Se colocar no lugar do outro, isso ajuda muito a perdoar. Isso ajuda demais. Você se coloque na vida da pessoa. Não julgue não. Não condene não. É preciso aprender com o sofrimento de Cristo. Quando alguém fazer-me sofrer, alguém causar uma dor a mim, eu preciso transformar esse sofrimento em salvação. Aproveitar para a minha santificação. Agora aqui um testemunho, é uma partilha da minha vida. Qual é o segredo de eu não guardar mágoas? Imediatamente, isso aqui os santos me ensinam. É olhar o Cristo ali. Cristo não vai estar na pessoa, no pecado da pessoa, na ofensa, na humilhação, no desprezo, seja o que ele me causar, mas ele vai estar na dor em mim, ele está permitindo para mim viver aquilo, é para me santificar. Então eu agradeço a Deus, peço sim, Deus, o problema do pecado é com Deus, a pessoa vai ter que se arrepender com Deus, então eu peço a conversão da pessoa, mas eu não paro na pessoa. O amor próprio doentio, que eu acabei de falar, desordenado, que é egoísta, que é egocêntrico, quer parar só nas nossas dores, e olhar somente os nossos interesses, e não colocar na vida do outro. Então, ali ajuda você a falar: Senhor, o Senhor permitiu eu viver essa situação. Transformar em salvação. É um presente de Deus,
Isso aqui não sou eu que estou falando, aqui é o Santo Afonso de Ligório, por exemplo, um grande doutor da igreja. Mas todos os santos da igreja nos ensinam. Deus permite porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Se Deus permite que alguém te ofenda, que alguém te humilhe, porque Ele sabe que você precisa daquele sofrimento, daquela humilhação, daquele desprezo. É por isso que Deus permite. Mas aqui um ensinamento que a palavra de Deus nos fala em Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse amor é a caridade, precisa estar em estado de graça. Todos aqueles que estiverem em estado de graça, tudo o que lhe acontecer, é Deus que está permitindo ou enviando para o bem dela. A palavra nos dá essa clareza, e essa certeza, essa verdade, que tudo que acontecer na minha vida é para o meu bem, desde que eu esteja em estado de graça, desde que eu esteja amando a Deus. E isso você não vai ficar magoado com a pessoa daí, porque você não para nela, você não para nos outros, você olha para o Cristo, que está te visitando, naquela dor, naquele sofrimento, naquela perseguição, naquele desprezo. Eu encontro tantas pessoas com uma dosinha delas mesmas, que dosinha de mim, porque, tal pessoa não me valorizou. Para com isso, gente. Ontem mesmo eu dizia para a pessoa que eu estava atendendo, deixa de ter pena de você mesmo. Seja homem, sofra o que você tem que sofrer, o desprezo que você tem que sofrer, mas é o amor próprio doentio, ferido. Pela fé torna-se possível o perdão. Entenda aqui, pela fé torna-se possível dar o perdão. Fé aqui é a fé, virtude teologal, eu não estou falando de crença. A fé que oferece a força para a nossa vontade, a fé que ilumina num processo de perdão, a fé que nos revela a verdade, que nos mostra, como eu disse agora mesmo, que se Deus permite alguém me ferir, me trair, seja o que for, eu olho para o Cristo que está permitindo eu viver aquilo, e agradeço a Deus, porque Deus quer me santificar, é amor, Deus está me amando. Então, você não fica olhando para a pessoa. Isso é fé, isso é caminhar na fé, uma fé esclarecida, uma fé madura. Não é eu creio na existência de Deus, não, isso não é fé, isso é crença. Os demônios também creem na existência de Deus. Fé, que nos dá coragem para superar a dor e a mágoa, é a fé. A fé é a luz que ilumina e revela o caminho para o perdão. Nós temos um lindo testemunho, um lindo exemplo, que está lá em Gênesis capítulo 50, a vida de José do Egito. Conhece essa história? José que foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue, porque eles tinham inveja de José. José foi vendido pelos próprios irmãos, e ele foi até a terra do Egito, mas José nunca ficou magoado com os seus irmãos. A palavra de Deus não precisa deixa bem claro sobre isso. Diz assim: ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: e se José se lembrar da maldade que sofreu, e nos fizer pagar todo o mal que lhe fizemos, porque aqui José já era o grande governador do Egito. Teu pai ordenou: dizei a José,
perdoa o crime de teus irmãos e o seu pecado. Com efeito, trataram-te mal, mas agora perdoa, eu te rogo, o crime dos servos do Deus de teu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Você pode chorar diante da dor, chorar diante de Deus. Olha, Senhor, que tal pessoa fez aqui, está causando muita dor. Dá nome a essa dor para Jesus. Para Jesus você deve chorar. E Ele vai te dar a cura, Ele vai te dar a graça que você precisa para o perdão. Olha só o que José... Vieram então seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: vê, somos os teus servos. Versículo 19, José lhes disse: não tenhais medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Olha, um homem de fé, ele tem a clareza da verdade, ele sabe que só quem pode condenar e quem pode julgar é Deus, não ele que é um homem. Imediatamente diz a palavra que ele foi até e chorando abraçou os seus irmãos. Aqui está um caminho de libertação, de cura, para você que guarda a mágoa de alguém. Faça como, por que ele tinha a visão espiritual das coisas? Um homem de fé pode perdoar, porque ele sabia que estava no projeto de Deus. Deus havia permitido, e Ele mesmo vai falar assim, ó: vós planejastes fazer o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estáis vendo. Fazei viver um povo numeroso, não tenhais medo, portanto, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhinhos. Assim, os confortou, falando-lhes ao coração. Havia um projeto de Deus. Lembra que eu disse? Que Deus permite que a pessoa venha e te fere, te machuque, e te despreze, e te humilhe. Se você está na graça de Deus, há uma permissão divina para o teu bem. Não se esqueça disso. Santo Agostinho, ele vai dizer assim: perdoa as ofensas, coloca um ponto final nas querelas, e acima de tudo, vence-te a ti mesmo. Ao amor próprio desordenado aqui. Vence as carências, essas feridas, esses machucados. Oferece a Jesus na cruz, olhe para a cruz o quanto Ele sofreu para te dar o perdão. Tira o olhar de você, o amor próprio faz voltarmos somente para nós. É o egocentrismo. Eu sou o centro. E ai se alguém me contrariar, ai se alguém me disser o não. Quem que não gosta de ouvir um não, meu irmão e minha irmã? São quem? São as criancinhas mimadas, sim ou não? Então diga para a pessoa do lado aí: deixa de ser mimada, minha filha. Aceita as correções de Deus. A pedagogia de Deus é assim, Ele trabalha dessa forma aqueles que Ele ama. Pare de julgar, pare de condenar. Nós somos muito rápidos para julgar e condenar as pessoas, por causa desse amor próprio desordenado aí dentro de nós, esse amor ferido. São Padre Pio, ele vai dizer assim: perdoar é um ato de bravura, pois ao perdoar
surgem grandes benefícios espirituais. Você quer receber nesse acampamento grandes benefícios espirituais, sim ou não? Sim. Então seja bravo, bravura, lute contra você mesmo, vence a ti mesmo. E ele continua, e acima de tudo, ou melhor, e inicia-se um processo de cura. Vou repetir esse ensinamento de São Padre Pio. Perdoar é um ato de bravura, pois ao perdoar surgem grandes benefícios espirituais e inicia-se um processo de cura. Você quer ser curado? Já me disseram que eu só tenho 5 minutos, então vamos ficar em pé. Teria muitas coisas para trazer ainda, ensinamentos de doutores da igreja, mas fiquemos com esse ensinamento de São Padre Pio. Feche os teus olhos agora, por um instante. Se coloquem na presença de Deus. Os grandes doutores da igreja nos ensinam, para se colocar na presença de Deus, é preciso se humilhar. Então se humilhe primeiramente agora, peça perdão pelas mágoas, diga para Deus a tua verdade. Olha, Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar. Se humilhe na presença de Deus. É difícil eu perdoar, Senhor. O meu amor próprio desordenado, doentio, egoísta, Senhor, que só pensa em mim mesmo. Eu estou fazendo a minha oração, meu irmão e minha irmã, você faça a tua agora. Eu, Ricardo, fraco, egoísta, Senhor Jesus, vem em meu socorro, que eu viva nesse acampamento, Senhor, o que São Padre Pio me ensina, para receber grandes benefícios espiritual e para iniciar um processo de cura. E como nós precisamos de cura, Senhor, como nós precisamos de libertação, Senhor, em toda a nossa vida, na nossa família, na nossa história, a começar da falta de perdão, da falta de reconciliação, Senhor. Lhe pedimos, Senhor, esta graça, lhe pedimos, Senhor, o teu Espírito, lhe pedimos, Senhor, a tua força, Senhor. Nós cremos, Jesus. Enquanto Ricardo rezava, a imagem que eu tinha era de pessoas que estavam ali segurando este entulho, este lixo que é a falta de perdão. Como que se você estivesse apegado a esta realidade. Deixe o Senhor passar agora e libertar e levar você embora, levar este peso do teu coração, esta sujeira que é a falta de perdão. Deixa o Senhor agora passar e libertar você. Levanta o teu braço e manifesta a tua fé ao Senhor. Eu creio, Deus agirá. Eu creio, Deus agirá, Deus agirá, Deus agirá. Fecha os teus olhos e canta. Eu creio, Deus agirá, Deus agirá, Deus agirá. Mais uma vez, eu creio.